Fala, meu amigo. Tudo certo? Hoje já vou te pedir para curtir, comentar e se inscrever no nosso canal, porque tem muita coisa boa. E sem enrolação, já vamos direto para as notícias. Todos sabemos que Flamengo conseguiu um resultado muito importante na Copa Libertadores de 2025. Jogando no Maracanã, o time comandado por Felipe Luiz venceu o Racing por 1-0 no jogo de ida da semifinal. O gol foi marcado por Jorge Carrascal, um dos reforços mais recentes do elenco, que vem se destacando desde a chegada. Esse resultado garante ao rubro-negro uma boa vantagem, mas todo mundo sabe que a parada ainda não está resolvida. Agora, o foco é o jogo da volta, que vai acontecer no estádio Presidente Perón, em Avellaneda, na província de Buenos Aires. E foi justamente sobre esse duelo que o lendário atacante do Manchester City, Sérgio Agüero, fez questão de comentar durante a transmissão da ESPN Argentina. Agüero elogiou bastante o desempenho do Flamengo, reconhecendo a força da equipe, mas fez um alerta importante. Segundo ele, o Flamengo tem muitas chances de passar, mas terá que jogar na casa do Racing. O argentino lembrou que atuar fora de casa, principalmente num ambiente tão intenso como o do Racing, é sempre um desafio à parte. Durante a mesma transmissão, Arturo Vidal, que já defendeu o rubro-negro e hoje joga pelo Colo-Colo, também deu sua opinião. Ele destacou que, na visão dele, o Flamengo joga melhor como visitante do que como mandante. Um elogio que mostra o quanto o elenco tem maturidade para lidar com a pressão fora do Maracanã. Vale lembrar que, até aqui na Libertadores, o Racing eliminou o Peñarol e o Vélez Sarsfield, dois adversários tradicionais do continente. Ou seja, não será um jogo fácil. Enquanto isso, Felipe Luiz segue ajustando o time e avaliando a melhor forma de administrar o elenco, já que o Flamengo também briga pela liderança do Campeonato Brasileiro. Existe até a possibilidade de poupar alguns titulares no jogo contra o Fortaleza, justamente para chegar com força máxima ao confronto decisivo na Argentina. Antes de continuarmos, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante, pois fortalece a corrente rubro-negra, fazendo nosso Mengão cada vez maior e mais forte. O Flamengo vive uma daquelas fases em que parece que tudo encaixa, e no meio dessa engrenagem rubro-negra um nome vem chamando a atenção de todo mundo: Jorge Carrascal. O colombiano chegou com uma certa desconfiança, muita gente achava que seria só mais uma aposta estrangeira que talvez brilhasse num jogo ou outro, mas o que se viu foi exatamente o contrário. Carrascal entrou em campo e mostrou que não veio para ser coadjuvante. E não sou eu quem está dizendo isso, foi o próprio Felipe Melo, ex-jogador, campeão por onde passou, que parou o programa Seleção Sport TV para deixar claro: esse cara é diferente. Segundo Melo, o que faz de Carrascal um jogador especial não é só a parte técnica. É a intensidade. A forma como ele entra em campo, brigando por cada bola como se fosse a última do jogo, mostra um tipo de energia que contagia. E isso é algo que o torcedor do Flamengo reconhece na hora. É o tipo de jogador que não deixa o time cair de ritmo, mesmo quando o adversário fecha o jogo, mesmo quando o placar aperta. E ainda tem um detalhe importante: Carrascal finaliza muito bem de fora da área. Essa característica tem sido um diferencial num elenco cheio de talento, mas que às vezes precisa de alguém com coragem para arriscar de longe e mudar o rumo da partida. Felipe Melo não poupou elogios. Disse com todas as letras que a contratação foi importantíssima. E, olha, é difícil discordar. Desde que chegou ao Flamengo, o camisa 15 não só se adaptou rápido como também passou a entregar números concretos: 2 gols e 4 assistências. Pode parecer pouco à primeira vista, mas quando a gente lembra que ele chegou depois de Samuel Lino, aquele que custou 22 milhões de euros, e já superou o companheiro em participações diretas em gols, fica claro que há algo especial no colombiano. É o típico caso de jogador que se encaixa no sistema, entende o peso da camisa e rapidamente ganha espaço dentro do vestiário. E o mais interessante é ver como ele vem evoluindo dentro do próprio estilo de jogo do Flamengo. Carrascal não é aquele meia clássico, de ficar preso no meio, tocando curto e controlando o ritmo. Ele é agressivo. Gosta de acelerar, de buscar o drible, de encontrar brechas nas linhas adversárias. É esse tipo de ousadia que o torcedor carioca adora ver. E,
Por mais que o elenco tenha estrelas consolidadas como Arrascaeta e Bruno Henrique, Carrascal conseguiu encontrar um espaço de protagonismo que não depende da ausência de ninguém, ele brilha por conta própria. Nos bastidores, comenta-se que o colombiano é muito reservado, mas extremamente disciplinado. Chega cedo, treina com foco, e tem se mostrado uma peça fundamental para manter a consistência do time. Isso ajuda a entender por que Felipe Luís, que vem comandando a equipe com tanta serenidade, faz questão de destacar o papel de Carrascal sempre que pode. O treinador sabe que, num elenco com tantos nomes grandes, o segredo está em quem consegue manter o padrão alto de entrega e intensidade. E mesmo agora, quando vai desfalcar o time contra o Fortaleza por conta do terceiro cartão amarelo, o impacto dele continua sendo sentido. É aquele tipo de ausência que o torcedor comenta no bar, que o elenco sente no treino, e que o adversário até agradece por acontecer. Porque, sinceramente, ninguém gosta de enfrentar um meia como ele, que tem esse instinto de incomodar, de acelerar o jogo e buscar o gol. Carrascal está virando uma espécie de termômetro do Flamengo 2025, quando ele joga bem, o time inteiro cresce junto. Antes de continuarmos, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante, pois fortalece a corrente rubro-negra, fazendo nosso Mengão cada vez maior e mais forte. O mais curioso nessa história do Carrascal é que, em um elenco como o do Flamengo, onde a concorrência é gigantesca, ele não se intimidou em nenhum momento. Quando chegou, muita gente apostava que ele teria dificuldades para encontrar espaço, já que o meio-campo rubro-negro sempre foi território de nomes pesados, Arrascaeta, Gerson, Everton Ribeiro, enquanto ainda estava, e até os mais jovens, como Vitor Hugo e Matheus Gonçalves, que vinham pedindo passagem. Mas o colombiano tratou de acabar com qualquer dúvida dentro de campo. Ele não pediu licença, entrou, jogou e mostrou que poderia ser titular sem precisar de nenhuma polêmica. É aquele tipo de jogador que não precisa de muito tempo para se adaptar. E isso, em time grande, faz toda a diferença. O torcedor do Flamengo sabe o quanto é difícil ver estrangeiros encaixarem de imediato. Alguns até demoram um semestre inteiro para entender o ritmo e a intensidade do futebol brasileiro. Carrascal, não. Desde as primeiras partidas, parecia já entender o que a torcida espera: correria, garra, drible, principalmente, decisão. O Flamengo é um clube que vive de momentos decisivos. E Carrascal tem esse DNA competitivo. Esses 2 gols e 4 assistências que ele soma até agora talvez não traduzam completamente o que ele entrega em campo. Porque o impacto dele vai muito além dos números. Ele é aquele tipo de meia que quebra linhas, que obriga o adversário a se reorganizar. Mesmo quando não marca ou não dá passe direto para gol, ele bagunça a defesa adversária, abre espaços e muda o ritmo do jogo. Felipe Luís, que vem conduzindo o time com uma leitura tática muito refinada, percebeu isso e aproveitou ao máximo. Não à toa, Carrascal virou uma espécie de coringa ofensivo, pode jogar aberto, centralizado ou até um pouco mais recuado, dependendo da necessidade. E é aí que vem o contraste com outros nomes do elenco. Samuel Lino, por exemplo, chegou com status de estrela, uma contratação pesada, cara, de impacto internacional. Mas enquanto Lino ainda busca consistência, Carrascal já virou solução. Isso mostra que o futebol vai muito além do preço de mercado. É sobre adaptação, sobre entrega e, principalmente, sobre entender o espírito do clube. Carrascal entendeu isso rápido. Felipe Melo, que conhece bem o que é jogar em time grande, percebeu exatamente esse ponto. Quando ele fala em esgana colombiana, não é apenas um elogio ao estilo do jogador, é um reconhecimento de que Carrascal tem aquele temperamento competitivo que o Flamengo tanto valoriza. É o tipo de cara que entra para ganhar, que joga com o coração na chuteira, e que transforma a energia do time. Felipe Melo sabe bem o quanto isso faz diferença, ele viveu isso em clubes onde a exigência era altíssima, e talvez por isso tenha se identificado com o estilo do colombiano. Outro ponto importante é como o grupo reagiu à chegada dele. Carrascal não veio para dividir o elenco, veio para somar. A sinergia com Arrascaeta é visível, os dois se entendem em campo quase que por instinto. E quando o time joga com esse entrosamento, o torcedor sente. É aquele tipo de jogo que flui, que tem brilho, e que faz o Maracanã pulsar de verdade.
É um Flamengo que encanta, mas também compete. Agora, com a suspensão dele diante do Fortaleza, Felipe Luís vai ter a chance de testar variações no meio, talvez com Jorginho e Saúl ganhando minutos. Mas a verdade é que, mesmo fora, Carrascal continua sendo uma referência. Porque um jogador só é lembrado quando faz falta. E hoje, quando o Flamengo entra em campo sem o colombiano, já se nota o peso da ausência. Carrascal virou símbolo dessa nova fase do time, um Flamengo que joga com intensidade, que busca o gol, e que parece ter reencontrado o equilíbrio entre talento e entrega. E esse equilíbrio, quem acompanha o clube há anos sabe, é o que diferencia os grandes times dos que apenas encantam por um período. O Flamengo vive um ciclo interessante, e Jorge Carrascal parece ser o retrato mais puro desse novo momento. Quando a gente fala de Flamengo, é impossível separar o futebol da emoção. O clube sempre foi movido por uma mistura explosiva de técnica e entrega, e por algum tempo parecia que o elenco estava mais no lado técnico do que no emocional. Agora, com a chegada de jogadores como Carrascal, o equilíbrio parece ter voltado. Ele é o tipo de atleta que traz de volta o fogo, o desejo de disputar cada bola, de transformar um jogo comum em uma batalha. E isso mexe com a alma do torcedor. O colombiano tem um estilo que combina perfeitamente com a identidade do clube. Ele joga com alegria, mas sem perder o senso de urgência. É aquele tipo de jogador que vibra quando recupera uma bola, que comemora um desarme com o mesmo entusiasmo de um gol. Essa energia é contagiante. E é por isso que, mesmo em pouco tempo, Carrascal já virou um nome querido no Maracanã. A torcida o abraçou porque enxerga nele algo familiar, a velha raça rubro-negra, que sempre fez parte da história do time, agora revestida de talento sul-americano e modernidade tática. Esse tipo de identificação não é algo que se compra. E é justamente isso que torna a história de Carrascal tão simbólica. Ele chegou sem alarde, sem badalação, enquanto outros nomes recebiam as manchetes. Mas dentro de campo, foi ele quem ganhou o espaço com desempenho, suor e inteligência. E no Flamengo, essa meritocracia ainda vale muito. Porque, apesar de toda a estrutura, de todo o investimento, o que define o clube segue sendo o que se faz dentro das quatro linhas. É interessante observar como Felipe Luís, agora no papel de técnico, vem conduzindo esse processo. Ele viveu os tempos de glória como jogador e sabe o que é vestir essa camisa sob pressão. Por isso, valoriza tanto quem entende o peso simbólico do Flamengo. Carrascal se encaixa exatamente nesse perfil. Ele é técnico, mas também guerreiro. E essa combinação tem sido um dos segredos dessa fase positiva do time. O colombiano mostra que é possível ser protagonista mesmo sem ser o mais midiático. Em meio a craques consagrados, ele constrói sua história com discrição e eficiência. Quando entra em campo, o jogo do Flamengo ganha profundidade, ganha ritmo, ganha coragem. E essa coragem é o que tem mantido o clube vivo em todas as competições, o Brasileirão, a Libertadores, e o sonho constante de mais títulos. Muitos jogadores passam pelo Flamengo e deixam apenas números. Carrascal, pelo contrário, parece estar deixando uma impressão emocional. O torcedor lembra dele não apenas pelos gols ou assistências, mas pela sensação de confiança que ele transmite. É o tipo de jogador que, quando pega na bola, o estádio inteiro presta atenção, esperando algo diferente. E isso, para um clube acostumado a ídolos, é um sinal de que algo especial está nascendo. O futuro dele ainda está sendo escrito, mas o impacto é inegável. Carrascal devolveu ao Flamengo uma característica que sempre foi sua marca: o prazer de jogar com intensidade, de dominar o adversário, de impor respeito. Ele representa um Flamengo mais leve, mais agressivo e, ao mesmo tempo, mais consciente taticamente. E é curioso ver como, em tão pouco tempo, ele já virou peça-chave de um time que parece ter reencontrado o caminho da confiança. Quando a bola rolar de novo e ele voltar da suspensão, é certo que a torcida vai esperar algo a mais. Porque Carrascal não é apenas mais um meia técnico no meio de tantos. Ele é o símbolo de um Flamengo que voltou a acreditar na força da entrega, no valor da atitude e na beleza do futebol jogado com coração. Um Flamengo que olha para o futuro sem esquecer o que sempre foi, intenso, vibrante e apaixonado.
E se o ano de 2025 terminar com taça, não será exagero dizer que parte dessa história começou com a chegada silenciosa de um colombiano que entendeu o que é ser Flamengo antes mesmo de precisar ouvir alguém explicar. Carrascal é mais do que um reforço. Ele é um lembrete do que significa jogar por um dos clubes mais emocionais do mundo, e talvez por isso esteja conquistando não só o campo, mas também o coração da nação. Então é isso. Ficamos por aqui. Um forte abraço, e saudações rubro-negras.